Então, meninas, vamos costurar todas as peças. Primeiro eu vou costurar a parte aqui da perninha da pequenininha, que é essa costura que a gente tem que fazer com o tecidinho de pelúcia, tá bom? Para depois a gente riscar o molde. Então aqui eu só vou passar uma costurinha na parte de cima. E eu vou costurar com vocês todas as partes. Então aqui eu quero que vocês fiquem atentos da parte do sapatinho, que tem umas diquinhas, e também da cabeça, tá? Porque aqui nós vamos só costurar na lateral e depois a gente vai deixar essa parte também, igual da pelúcia que eu cortei lá na mesa. Nós vamos deixar ele com uns 2 milímetros aqui, mas vamos recortar, deixar ele bem certinho a parte de cá, tá bom? Então vamos costurar tudo, eu vou explicando para vocês. Vamos começar pela perninha da P, né, da Docinho. Então eu coloquei o nome delasinhas Nuvem, Algodão e Docinho. Então a Docinho é a pequenininha, né, que tem mais a ver. A Nuvem é a maior e a Algodão é a média, tá bom? Depois eu vou colocar na apostila aí para vocês, viu? Então vamos lá. Vou fazer aqui, passar um pezinho de máquina, né, na parte de cima. Então já fiz a união aqui, direito com direito, e agora a gente vai passar um pezinho de máquina. Eu vou costurar com um pontinho 2, tá bom? Pode ser 1,5 também. Então vamos lá. Deixa tudo certinho. E vamos passar somente um pezinho de máquina, meninas. Bem fácil. Depois vocês refilam, tá bom? Se tiver que refilar alguma coisa, pode ser o pontinho 2. Fazendo as duas partes aqui. Então, costura feita. Agora eu vou abrir, posicionar. Aqui é costura com costura. Eu vou alfinetar. Então, essa parte de baixo é do pezinho. Então, eu vou posicionar a parte do risco em cima aqui da costura, tá bom? Da união dos dois tecidos. Tem que ser exatamente em cima, que vai parecer um sapatinho. Todos os moldes estão no tamanho exato aí para vocês, tá bom? Então, essa perninha, vocês não precisam aumentar, que ela, a ovelhinha tem a perna mais curtinha mesmo, tá bom? A parte aqui da pelúcia, ela é difícil de riscar, então vocês, é só dar os pontinhos, tá? Faz umas batidinhas, como eu fiz aqui. Ó, dá umas batidinhas na parte aqui da pelúcia, que esse Sherpa ele agarra muito. Aí verifica se tá em cima da costura. Pronto, agora eu vou passar a costurinha toda em volta e deixar a parte de cima aberta. Vou fazer a mesma coisa agora do lado de cá. Pronto, agora já costurei as duas perninhas e depois eu vou refilar. Na parte que vocês forem refilar da pelúcia, vocês não precisam aqui, ó, refilar muito em cima da costura não, tá bom? Pode deixar essa parte da pelúcia sobrando, porque ela vai até ajudar a encher, tá? Essa pelúcia é maravilhosa.
E aqui eu já vou deixar só uma pequena margenzinha. Então, vocês podem deixar essa parte de baixo sobrando, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão ver que vai ficar bem fofinho. Ó, pode deixar sobrando que não vai interferir, tá? Vai ajudar a encher mais. E não vai ficar frágil, tá bom? Então, na parte de baixo aqui, vocês não refilem muito pertinho, pode deixar essa sobra. A parte do tricoline que eu gosto de deixar uma margem bem pequenininha, tá bom? Tá aqui, ó. Tá bom? Então, vamos reservar essa parte aqui. Agora, nós vamos costurar as outras peças. Então, eu vou começar aqui pelo corpo, vou deixar a cabeça mais pra frente. Os dois corpinhos, tá? Tanto da P e da M. Então, eu vou deixar essa abertura e vou costurar essa lateralzinha aqui. Então, eu venho, faço um retrocesso, costura toda a volta. E aqui também eu vou fazer um retrocesso, tá vendo? Essa partezinha aqui pequena, eu começo aqui fazendo um retrocesso, venho e costuro toda a volta. Mesma coisa eu vou fazer com o pequenininho, tá bom? Então, bora lá. Essa parte de baixo, nós vamos deixar uma margem, tá? Para embutir a perninha. Ó, retrocesso no final. Já vou refilar. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Depois eu refilo com vocês. Vamos costurar agora o bracinho. Vocês podem costurar o bracinho com um pontinho 1,5, tá bom? Para que fique bem arredondadinho essas partes aqui. Não esqueça do retrocesso aqui no início e no final. Vamos reservar agora esse também. Agora vamos costurar o bracinho maior. Também retrocesso no início e no final. Então, vamos também reservar o bracinho, que depois a gente vai refilar tudo junto, tá bom? Então, eu quero agora fazer a cabeça com vocês. Antes, eu vou recortar essa parte aqui, que eu não recortei na mesa. Lembra o pontilhado é onde a gente vai costurar? Então, essa parte aqui, eu já vou deixar ela no formato do molde. Ó, tanto essa quanto essa aqui.
Então, vamos costurar essa parte pontilhada e essa aqui pontilhada também. Façam aí com bastante capricho, tá bom? Agora eu vou refilar. Vou dar uma diquinha aqui para vocês. Deixa eu só refilar isso aqui também. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu deixei uma margem de tecido cá em cima e aqui embaixo também. Então, eu aconselho que vocês costurem toda a ponta, tá? Até aqui embaixo e até aqui em cima. Para não começar a embolar aqui em cima, então vocês podem começar um pouquinho abaixo, vem até o finalzinho, porque pode costurar toda a margem, não costura até onde vocês deixaram a caneta, a marcação da caneta, não. E aqui vocês começam um pouquinho abaixo, depois vocês vão posicionar o contrário e costurar essa parte que ficar aqui sobrando, que quando for fazer ali a parte da emenda, é importante que essa parte também esteja costurada, tá bom? Eu vou costurar a minha agora. E evita de embolar também nessa pontinha, tá bom? Porque a gente precisa dessa pontinha bem bonitinha, ó. Então essa parte aqui, ela tem que estar toda costuradinha, tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora com esse aqui. Então, ó, esse também, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? As duas partes estão costuradas. Essa aqui é da ovelhinha pequena e essa é da média. Então agora a gente vai costurar a parte da pelúcia. Estou costurando as duas cabeças para vocês verem que é da mesma forma, tá? Tanto a pequenininha, a média quanto a grande, tá? Então a parte aqui, onde eu vou costurar, é da mesma forma que eu fiz aqui. Eu não refilei, vou refilar depois que eu costurar. Então eu vou passar uma costurinha aqui na parte de cá, aonde eu pontilhei conforme tá o molde, e também vou passar uma costurinha aqui, tá bom? Aí depois a gente costura as pence. Vamos lá. Agora eu vou refilar essa parte aqui. Também não precisa refilar muito, tá bom? Pode deixar esse excesso aqui. Agora nós vamos costurar as pence. Então, vou costurar essa aqui do lado, ó. Tá? E essas duas aqui de baixo, ó. Essa e essa. Então, vamos lá. Agora eu vou costurar essa.
eu fiz essas duas pences aqui na parte da pelúcia, na parte do tecido pele, não tem pence, tá bom, meninas? Porque ela não vai aparecer, ó, a pelúcia, ela disfarça. E a parte de baixo, a gente na hora de franzir, a gente não precisa franzir tanto a cabeça, para não ficar essa parte aqui, ó, muito franzida, tá bom? Então, a pence ajuda a deixar a cabeça mais arredondada. Vou mostrar para vocês a M. Olha como que ficou, tá vendo? Então, eu fiz a pence. A gente, na hora de fazer o alinhavo aqui na cabeça, ela não vai franzir, tá? Essa partezinha aqui da cabeça. Fica bem esticadinha. Então, agora eu vou fazer a pence aqui e na outra lateral. Temos que fazer a união aqui da pence, tá bom? Ó, minha cabeça da média já tá prontinha. Agora eu vou fazer a pence também da P. É bem pequenininha a pence da P. Pronto. Essa parte que pode deixar. Então, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer agora. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu meio da minha cabeça, né, e vou abrir a minha costurinha aqui em cima. E vou fazer a união junto com a minha costura aqui, ó, tá? Vou alfinetar, costura com costura, bem simples, meninas, muito fácil. Vamos só abrir essa costura para facilitar e não ficar nenhum tumulto aqui de tecido, tá? Então, o que que vocês vão ter que fazer? Todas as duas partes estão exatas, tá? Mas a parte da pelúcia, ela, se você for puxando, ela vai esticando. Então, vocês vão ter que aqui, ó, alfinetar, deixando as duas partes se encontrarem, tá bom? E vocês sabem que o tecido, os moldes estão exatos, então tudo aqui tem que bater, tá bom? Ó, pence. Eu vou colocar de uma forma, não esticando a pelúcia, ó. Então, a parte de trás está menor. É assim mesmo, tá? Então, vamos começar aqui por cima. Alfinetando e juntando todo ele, ó. Tá? Vai ficar todo bonitinho, todo certinho. Aqui você pensa até que tem pelúcia, né? Mas não, ó, tá sobrando é pelinho, tá bom? Então ele tá certinho. Deixa sobrar, não corta não. Vamos refilar. Essa parte aqui do meu eu nem refilei, deixei assim, tá bom? Para não fragilizar a xerpa. Porque a xerpa, né, toda hora eu tô falando para vocês, né? Mas ela solta muito pelinho. Então, na parte da xerpa eu não refilei muito. Então, por que que eu já fiz aqui o meu corte, já refilei ele com 3 milímetros e já refilei, deixei ele já no formato do molde, porque agora eu vou vir com o pezinho de máquina, começo com retrocesso aqui, né, e vou passar em toda a volta, ó, toda a volta o pezinho de máquina, tá
vendo, ó? Então, vem retrocesso, vem toda a volta, né? E ele já tá já no formato do molde, tá bom? Então, vamos lá. E ele vai bater certinho, tá bom, meninas? Ó, então, vim aqui, costurei toda a volta. E aqui, ó, tá sobrando, tá vendo, ó? Então, essa parte que eu não vou refilar. Vou refilar só esse pedacinho aqui, assim, ó, que tá muito grande. Então, vocês vão ver que essa parte da frente fica bem pequena e a parte de trás também. Então, a gente não precisa fazer aquele alinhavo e franzir, no caso, a cabeça. Ela fica toda esticadinha na parte de baixo, tá? Então, depois eu vou encher com vocês. Vamos costurar também a parte, igualzinha a parte da cabecinha da pequenininha. Vamos abrir aqui o tecido. Colocar costura com costura. Vamos esticar tudinho. Então, vamos lá. Vamos começar com retrocesso e finalizar com retrocesso. Antes de vocês desvirar, dá uma olhadinha para ver se pegou toda a pelúcia, tá bom? Se tá tudo certinho. E aí vocês vão ver quando encher, ela vai ficar toda redondinha, tá? Então, já fiz a cabeça, o bracinho, os corpinhos. Agora nós vamos fazer a parte do sapatinho. Vamos fazer o sapatinho agora. Então, como eu falei com vocês lá na mesa, eu já posicionei aqui o meu meio. Vou fazer novamente. Ó,
meio da minha perninha com o meio que eu já marquei aqui da parte da base de cima do sapatinho, tá bom? Então, eu vou posicionar direito com direito do tecido e as minhas duas marcações. Venho, não estico, tá? A pelúcia, eu só vou deixar aqui em cima do tricoline, posicionar certinho, deixar paralelo o tecido, do lado de cá da mesma forma. Aqui é importante vocês deixarem paralelo esse tecido. E quando eu risquei lá também, a parte do elastano ficou para as laterais, tá bom? E agora eu venho para a máquina e vou fazer um retrocesso no início. Vai ficar sobrando mesmo esse pedacinho aqui, ó. Pode começar do meio para fora, como eu falei lá na mesa, tá bom? Para você que está começando, iniciando agora na costura, então você pode começar do meio para fora. Eu vou fazer o outro assim. Ó, tem que ser um pezinho de máquina, porque para ele não fragilizar, deixar frágil essa parte, tá bom? Então façam aí um pezinho de máquina para não ficar frágil essa parte de baixo. Tá? Vamos fazer agora o outro. Esse eu vou costurar do meio para fora, do meio para fora. Gosto muito de fazer, principalmente quando vocês forem costurar com o tecido tricoline, vocês façam assim para não dar erro, tá? Agora eu venho, posiciono para dentro. Agora eu coloquei meu tecidinho para dentro da máquina, ó, tá aqui para dentro. E eu começo exatamente onde eu parei a costura anterior, tá bom? Então fica sobrando um pedacinho do lado de cá e do lado de cá, é isso mesmo, tá bom? Vamos conferir se tá tudo no mesmo tamanho, certinho. Agora, nós vamos fazer aqui a união, vamos fechar essa perninha. E vamos alfinetar exatamente nessa parte aqui da união dos tecidos. Para quando desvirar, ficar bem certinho. Então, vamos alfinetar esse. Aqui, ó. As duas partes. Vou jogar minha costurinha para baixo, não vou abrir minha costura, não. E agora a gente vai costurar em cima do risco, tá? Vamos lá. Vamos costurar retrocesso no início e no final. Essa parte aqui do sapatinho, nós vamos seguir aqui reto. Ó. Vem e segue aqui reto, ó. Tá, ó. Vem, segue a costura reta, tá? Bora lá. Agora eu vou tirar meu excesso.
Agora vamos costurar esse. As duas perninhas costuradas. Agora eu vou pegar a solinha e também nós vamos marcar o meio. Pegar o meu molde ali. Então agora eu vou pegar o meu molde e vou posicionar aqui, ó, em cima do risco e vamos marcar o nosso meio, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vou riscar essa parte aqui da solinha para eu saber da minha margem. Pronto, agora eu vou pegar a parte aqui de cima, mais gordinha, que é essa parte aqui, ó, que ela é maior do que a parte de trás da solinha. Então, eu vou posicionar, ó, é onde eu risquei, tá vendo? Ela na frente aqui é onde eu fiz a minha marcação. Então, eu posiciono direito com direito, todas as duas marcações, vou encontrar o meu meio, alfineto. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Pegar aqui, vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. E agora eu venho e vou fazer a união na costura. E alfinetar. Aí depois que vocês alfinetarem a parte de cima e a parte de baixo, agora a gente faz aqui a união das laterais. Vocês vão ver que toda a costura vai se encontrar, tá bom? O tamanho também tá exato que eu deixei para vocês. Olha, tá certinho, tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora com o outro. Parte maior na frente, meio com meio. E agora a parte de trás na costura, mesma coisa. Então, por isso que é importante vocês refilarem tudo antes, para os cortes se encontrarem, tá bom? Ó, agora a gente vem aqui, vamos passar um pezinho de máquina. Vim abrindo e retrocesso no início, eu venho fazendo toda a minha costurinha. Bora lá.
Então, meninas, o corpinho, vocês vão, da pelúcia, vocês vão costurar exatamente igual que eu costurei agorinha com vocês no tecido pele, tá bom? Vocês vão começar aqui, ó, esse pedacinho tem que costurar, faz o retrocesso, costura todo ele, finaliza com retrocesso, tá bom? Mesma coisa, ó, então eu já costurei o pequenininho e o grande refilei. Essa parte aqui de baixo, vocês podem passar uma costura reta, tá? Só para limitar ele não desfiar. Então, vem aqui, ó, passa uma costurinha reta que aí ele trava, ó, ele não desfia mais. E todos esses pedacinhos que vão sobrando, vocês podem encher uma peça, tá bom? Qualquer peça que vocês tenham aí, bota no saquinho, porque ele é bem fofinho, e aí vocês não joguem fora, não. Aqui também eu costurei na parte de baixo, tá todo certinho, agora eu vou desvirar. Essa é a parte de cima, é o segundo corpo, né? Segunda pele, né? Que a gente vai revestir o tecido pele. Muito fofinho. Eu achei essa forma aqui na hora que eu tava montando, para que a gente pudesse deixar bem estruturada a cabeça, tá bom? Então aqui faltou só o tufinho pra gente costurar. Aqui estão as peças aqui, os corpinhos, pequenininho, com a perninha, o corpo tecido pele com a minha pelúcia. Aqui eu vou refilar. O importante é deixar essa margem aqui de baixo. Eu gosto de deixar uma margem bem grande. No acabamento fica bem bonito. Que nós também vamos costurar. Vou encher a perninha agora e nós vamos posicionar aqui para embutir essa perninha, tá bom? Tanto do pequenininho quanto do grande. Então, aqui os bracinhos, depois eu vou refilar com vocês. Vamos reservar essa parte aqui. Cabeça também. Vamos deixar essas duas aqui e refilar, que eu vou costurar também. Faltou o tufozinho de cima, né? Bem rapidinho, né, meninas, de fazer essas ovelhinhas. Muito gostosinha. E aí, ao próximo vídeo, eu vou fazer com vocês o vestidinho, tá? Então, aqui eu vou acertar a parte de baixo. Agora eu vou encher as perninhas, tá? Vamos encher as duas. Mas antes, vamos costurar o estufinho. Então, vamos primeiro costurar as pences, como eu falei com vocês, né? Costurar as pences aqui, tá? As pences é importante vocês costurarem com um pezinho de máquina, tá bom? Deixa eu costurar essa aqui também. E não esqueçam a margem de tecido, vou mostrar já para vocês. Ó, essa margenzinha aqui de tecido é importante vocês deixarem. Então, vamos posicionar agora aqui. Alfinetar. Eu alfineto com muito cuidado, porque ele desfia, né? Às vezes ele puxa aqui o pelinho. E aqui também.
Então vamos para a máquina. Vamos começar aqui, costurar toda a volta, retrocesso no início e no final, né? Sempre. Bora lá. Não tem dificuldade. Aqui é só costurinha mesmo, toda a volta. Viu como ele pega? Agora vamos costurar esse aqui. Confere se a pence está bem fechadinha, tá, meninas? Essa parte aqui da orelhinha, se vocês quiserem deixar mais compridinha, pode deixar, tá bom? Na hora que vocês forem riscar, é só avançar mais um pouquinho. Pronto. Agora vamos cortar. Também essa parte eu não refilei muito não. Deixa a parte de baixo. Vamos deixar esse pedacinho aqui, dá pra gente fazer uma peça. Então aqui eu só vou refilar um pouquinho essa parte aqui para não ficar muito. O tecidinho gostoso de costurar. Nossa, muito gostosinho. Ele parece que desfia muito, mas ele não desfia muito, tá bom, meninas? E caso vocês deixem alguma parte, como essa parte de baixo aqui, né, que a gente não tem, que a gente deixa aberto, vocês passam uma costurinha reta para travar. Se tiver o tecido de vocês desfiando muito, porque o meu não tá, tá bom? Então agora é só conferir aqui, não tem erro, colocar as pontinhas para fora. E aí vai ser a partezinha da cabeça, vocês vão ver eu montando lá, que fofura. Coloca toda essa pontinha aqui para fora. E aí ele vai ficar aqui, ó, a gente vai, por isso que tem que deixar essa margem, porque a gente vai fazer uma costurinha aqui, tá bom? E nós vamos, vocês vão ver lá, na hora que eu montar, como que eu vou posicionar essa parte aqui na ovelhinha. Que fofura! Então, a parte aqui, essa aqui é a mesma coisa. Deixa eu conferir aqui, dá só uma costuradinha aqui. Peguei um pouquinho fora aqui. Deixa eu tirar agora esse pedacinho aqui. Tá bom. Ele ficou quase da mesma cor, né? Off-white, ó, mudou pouquinho, mas muda. Tá vendo o tom? Que show! Off-white é
Um bege bem clarinho, vai ficar lindo também. Então agora vamos encher as perninhas para que a gente possa embutir no corpinho, porque as outras partes estão todas costuradas. Já finalizamos, fica cheio de linha aqui, ó. Tá? Vamos encher agora as perninhas. Vocês vão ver que eu coloquei pouquinha fibra nas perninhas, esse aqui então quase não tem, né? Que aqui já tem própria pelúcia que ficou aqui, já fez o formatozinho do pezinho. Então, é bem pouco mesmo, tá, meninas? Que vocês vão colocar. Então, essa ovelhinha, ela ficou leve, porque eu fiz essa parte do corpinho, né, separado, né, estruturei, deixei a parte de dentro bem estruturadinha. Então, essa parte que a gente não precisou encher tanto, né, a parte aqui do pé, ficou tudo bem levinho. Então, tanto as perninhas, né, quanto o corpinho também, essa ovelhinha ficou toda muito levinha. Que a gente fez aqui a parte com tricoline, então deixou ela já com a base para a cabeça, não precisou encher muito, então ela ficou toda bem gostosinha, fofinha. Vou enchendo um, vou enchendo o outro, porque eu quero deixar ela não muito grossa, né, essa perninha, tá? Então eu vou enchendo aqui, só para dar um formatozinho, mas não precisa botar muito. Então vamos enchendo só para deixar esse formatozinho, né, do pezinho, e a parte aqui da perninha, ela é muito pequenininha, né, meninas? Mas é fofa demais. Muito não, né? Porque ela tem 28, né, de comprimento. Essa parte aqui da perninha eu gosto até de colocar com o dedo, pra ela ficar mais jeitosinha. Vamos encher essa aqui agora. Aí tem que conferir também o tamanho, e não esqueçam.Essazinha aqui, ó, essa parte eu deixei bem fofinha, ó, de cima. Vamos conferir o tamanho, hein, meninas? Ó, que coisinha mais fofa! Olha, que fofura! Então, vamos reservar esse, agora a gente vai encher esse aqui. Vamos colocar agora na parte do sapatinho, tanto vocês vão fazer com a média quanto com a grande, mesma coisa, tá, meninas? Os sapatinhos muda só um pouquinho o tamanho também, tá? Deixei quase o mesmo tamanho para vocês. Então, agora, nós vamos jogar essa fibra aqui para frente primeiro. Vamos deixar esse sapatinho, mas não encher muito. Vamos deixar o formato desse pezinho, né, bem bonitinho. Ó, tá? Não precisa encher muito, tá bom? Olha que fofura! Agora a gente vai encher a perninha, né? Vamos encher essa parte de cima. Ó, vem aqui com o meu dedo, ó. Tá? Vamos só encher essa parte aqui.
E a parte da perninha eu gosto de encher com o dedo. Que ela fica redondinha. E vamos deixar 2 dedinhos sem encher, tá bom? Ó, 2 dedinhos sem encher. Fofo, né? Vamos encher isso aqui agora. Vem aqui na frente. E agora eu vou encher também aqui atrás. Ó, tá? Esse tá no mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Tá? Fofo. Vamos encher aqui com o dedinho, ó, tá? Ó, fazendo esse movimento aqui para ele ficar bem arredondado. Deixa eu ver se ele tá aqui. Mesmo tamanho. Agora é importante vocês marcarem aqui 1 centímetro, tá? Tanto um lado, ó, quanto do outro. Deixa essa costurinha aqui no meio, ó. E vamos marcar aqui 1 centímetro. Deixa a costurinha aqui no meio, essa aqui e essa, ó. Bater direitinho. A alturinha aqui, vamos passar uma costurinha. Passar uma costurinha aqui, ó, tá? Esse aqui não precisa não, tá bom? Mas pode até passar uma costurinha aqui. Deixa eu ver se ele tá no mesmo tamanho. Tá.
ajuda na hora da gente embutir ali, a costurinha ajuda, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Pronto, agora vocês vão marcar aí conforme o molde no meio ou dobrar o corpinho para achar o meio, tá bom? Vamos desvirar pra gente posicionar aqui a perninha. Então agora a gente vai posicionar essa parte onde eu costurei, eu vou costurar exatamente em cima dela. Então nós vamos posicionar aqui do meio para fora, alfinetar a perninha. E vamos alfinetar também, colocar aqui do meio dessa partezinha aqui que eu marquei para fora também. E vamos passar uma costurinha em cima dessa primeira, tá? Pode ser até um pouquinho mais para dentro. Mas não tem problema, tá, meninas? Aqui não vai aparecer nada porque nós vamos fazer ainda o segundo corpinho. Mas se vocês quiserem também deixar a ovelhinha só no tecido pele, vocês vão fazer exatamente isso aqui. É só não colocar a pelúcia por cima, tá? E agora, o importante é vocês acharem o meio para essas perninhas ficarem bem posicionadas. E a parte de baixo do sapatinho, ó, tem que ficar para dentro, tá bom, ó? Faço esse teste, ó, tá bom? Então, agora a gente vai passar uma costurinha aqui. Só um lado, tá bom? Então, vamos lá. Verifica aí se não tá pegando os dois lados aí do corpinho, hein? Pronto. Posicionei aqui. Aí nós vamos encher esse corpinho, tá? E essa parte aqui, ela vai lá pra dentro, ó, tá? Ó, quando a gente for fechar, vai ficar bem bonitinha essa costura. Primeiro a gente vai encher o corpinho para depois passar essa costurinha aqui embaixo, tá? Ó. Aí a gente acerta aqui. Vamos encher o corpinho primeiro, tá? Vamos agora fazer a mesma coisa com essezinho aqui. Esse aqui também eu vou virar pro direito e já vou embutir. Eu gosto de fazer antes, porque aí a gente enche e fica tão bonitinho o acabamento. Por isso tem que deixar essa margem aqui, tá bom? Vamos achar um meio. E agora a gente vai também prender as perninhas. Esses dois aqui pra frente. Vendo? Vamos colocar o meio para fora. E daqui da marcação do meio para fora. E passar uma costurinha também, mesma coisa. A ovelhinha maior, vocês vão fazer do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu botar pra cá, ó. Parte aqui, ó. Pode até alfinetar, não pode costurar, hein, meninas? Não esqueçam, hein? Pode passar até duas costurinhas, tá? Que fofura. Aí fica assim, ó. Tá?
Aí agora a gente vai colocar essa abinha para dentro. Essa também, quando encher, aí a gente passa uma costurinha aqui. Fica tudo embutido, bonitinho. Tá? Não esquece de botar essa pontinha para fora, ó. Tava sentindo que tava faltando alguma coisa errada. É a pontinha aqui, ó. Tá tão pequenininha. Tá? Agora sim, ó. Aí fecha perfeitinho, tá? Pode vir com uma madeirinha também, ó. Ajeitar na hora que for fechar. Aí depois que encher o corpinho, nós vamos passar uma costurinha aqui. Pode fazer uma costura invisível na mão também, tá bom? Vamos agora encher esse corpinho, para que a gente já tá na máquina, para que a gente possa passar a costurinha aqui. Vamos encher? E eu vou dar uma diquinha para que essa parte aqui de cima fique bem estruturada, tá bom? Na ovelhinha G e na M, a gente vai fazer essa estruturação em cima, mas essa aqui não precisa. Sabe o retalhinho de manta que vocês têm aí? Pode ser manta R1, acrilon, qualquer retalhinho. Vocês vão fazer aqui um rolinho, ou pode colocar um pouquinho de fibra, tá? Dentro, ó. Tá bom? E fazer aqui uma voltinha, só pra gente colocar nessa parte aqui de cima. E ficar estruturado. Vocês vão ver que vai ficar bem durinho essa parte aqui de cima, ó. É pouquinho, tá, meninas? É só pra gente, pra ajudar, ó, ficar bem mais durinho essa parte aqui. Aí esse aqui, como sobrou, também eu vou colocar lá pra cima. Ó, tá? Aí vocês vão empurrar, deixar ele lá em cima, ó. Tá bom? É bom porque a gente não precisa gastar muita fibra. E agora encher o corpinho. O corpinho não precisa encher tanto. Né? O importante é essa parte estar bem estruturada para que a gente possa posicionar a cabeça. Vocês vão ver que é rapidinho. Deixa esse corpinho bem fofinho, ó. Agora eu vou colocar aqui na parte de cima, para fazer uma barriguinha. Tudo que é para criança a gente não pode encher muito, né? Depende da peça. Tem peça que a gente tem que estruturar, né, meninas? Olha, meninas, já enchi, tá? Mas ele tá todo fofinho. Agora, essa parte aqui da perninha agora, nós vamos empurrar ela. Vocês podem deixar uma aberturinha aqui do lado e acabar de encher depois, tá? Mas não tem dificuldade. Aqui a gente vai posicionar, tem o nosso limite aqui, né? Então, nós vamos posicionar ele certinho aqui e vamos alfinetar. Caso vocês queiram fazer essa costurinha aqui primeiro, alinhavar a mão, pode fazer a mão, tá? Faz um pontinho invisível, se vocês acharem melhor, tá bom? Então aqui é só jogar essa fibra lá pra dentro. E agora é só segurar essa pontinha aqui, ó, e fechando, tá? Ó, vira pra dentro a abinha, vocês não vão ter dificuldade. E vão alfinetando.
depois ajeita. Vamos só fechar aqui essa perninha. E agora essa aqui, ó. Olha a parte aqui da frente, tá vendo? Vocês vão botar lá pra dentro, empurra, bota o enchimento lá pra cima. Depois na máquina, vocês vão ver, vocês vão vir com a pontinha, pode ser da tesoura. Eu uso muito a pontinha do meu furador ali, tá? Ó. E agora a gente vai passar uma costurinha na parte de baixo. Mas antes eu vou jogar essa fibra lá pra cima para ela não me incomodar. Vamos lá. Vamos botar ela lá pra cima, depois a gente desce ela. Ó. Pronto. Aqui agora ela já vai me ajudar. É essa virinha aqui da frente que vocês têm que ajeitar, tá bom? Vamos posicionar na máquina, porque na máquina a gente vai ajeitando aqui, tá? Se achar dificuldade, vocês façam na mão, tá bom? Mas é fácil. Primeiro que a gente vai colocar a segunda pele, né? Então, não tem problema. Ó, vou até tirar o meu alfinete para vocês verem. Eu vim com ou a ponta da minha tesourinha aqui e vou jogando para dentro, tá bom? Eu somente vou jogando para dentro. Não precisa ficar perfeito, tá bom, menina? Tem que ficar mais bonitinho caso vocês não colocarem a segunda pele. Agora vem ajeitando com a tesourinha. Pode ser um pedacinho, né, de madeira ou furadorzinho. Deixa eu ver onde está meu furadorzinho. Aqui, ó. Ó. Gosto demais, porque aí ele vem com a pontinha dele, a gente vai jogando lá pra dentro o tecido e vai ajeitando. Confere se o tamanho ali, o comprimento tá certinho, né? Aí a parte de baixo vocês vão ajeitando também, tá? A parte da frente. E tomar o cuidado para não ficar uma perninha menor do que a outra. Mas aqui é tranquilo, meninas. Vou passar mais uma costurinha, tá? Ó. Passar por essa parte aqui, a parte da frente. Mais em cima, eu passei muito na beiradinha. Pronto. Ó, é importante as duas perninhas ficarem no mesmo comprimento. E lá na mesa eu vou montar com vocês. Que é essa parte aqui, agora, nós vamos revestir ela. Então, vai cobrir, se caso, né, ficar alguma coisa imperfeitinha aqui embaixo. Se vocês forem fazer só com tecido pele, aí sim, vocês têm que caprichar. Eu aconselho que vocês façam na mão a costurinha, tá bom? Aí lá na mesa eu vou costurar agora essa parte aqui com vocês, tá bom? Olha que lindo, meninas. Que fofo. Lindo, lindo, né? Então, agora a gente vai reservar. Tá cheio de linha aqui. E vamos costurar a pequenininha também. A pequenininha, vocês podem encher agora, como é pouquinho enchimento, né? Ou vocês podem fazer a costura, tá? E deixar a lateralzinha aqui aberta. Essa aqui também, meninas, se caso vocês quiserem, né, costurar a parte de baixo com ela vazia e deixar também uma abertura aqui do lado, ó, na lateral, aí vocês podem
com ela vazia, grande, né? Para vocês não terem esse negócio de ficar puxando, empurrando o enchimento, vocês podem passar a costura e depois deixa a aberturinha aqui da lateral, ó. Aí vão encher depois, tá? Passa a costurinha numa vez só. Eu vou encher, que aí fica uma abertura grande, mais fácil, né? Isso aqui é rapidinho. Fica bem fofinha, esse corpinho ficou bem fofinho mesmo. A cabeça também é pequenininha. Cadê a cabeça? Ó, a cabeça é bem pequenininha, ela vai encaixar aqui, tá? Então a gente precisa deixar só essa parte aqui bem cheinha. Por isso que eu gosto de colocar um pedacinho de manta. Já não tenho mais aqui. Tá? Aí se vocês não têm aqui perto de minha fibra, senão eu ia colocar a fibra também. O importante é deixar bem estruturado aqui. Pronto, tá bem cheinho. Agora eu também vou empurrar minha fibra lá pra dentro e vou virar aqui, ó. Ó, a gente vira, que aí fica aqui. Podem até fazer uma marcação aqui, meninas, ó. Quando vocês forem, antes de encher, faça uma marcaçãozinha aqui com a caneta, ó. Pra saber onde que vocês, até onde vocês vão entrar, ó. Tá, ó. Aqui, ó. Entrar aqui, ó. Que é o limite aqui, ó, tá? Ó. Então, vocês vão já virar ele aqui, ela vai entrar todinho. Tá certinho. Agora nós vamos passar na máquina. Vamos lá. Passar uma costurinha aqui embaixo. Vou passar mais uma costurinha, tá? Pronto. Passei duas costurinhas, a costura, tá? Vai ficar toda escondidinha, não precisa se preocupar. O importante é isso aqui, tá bem cheinho. Então, como eu falei, se vocês deixarem uma aberturinha aqui do lado, não esqueçam de deixar a margem de tecido, aquela abinha, tá? Para embutir e costurar depois. Que aí vocês vão passar a costurinha com um corpinho vazio, tá bom? Então, fica assim, olha, que fofura, tá? Só isso, meninas. Também nós vamos colocar aqui a parte de cima.
vamos costurar essa parte de baixo. Então é isso. Agora nós vamos para a mesa, vamos juntar tudo. Vamos para a mesa refilar, né? Eu já vou refilar o bracinho também. Encher, acabar de encher lá com vocês, tá? E montar as nossas fofurinhas. Vamos para a mesa.